realmente influenciaram o teu trabalho e tudo mais. Ele falou do Guerra dos Tronos, da Crônicas de Nárnia e de Inverno, que é do Bernard Crown. Eu ainda não li Bernard Crown, desculpa, perdão Bernard Crown. Mas eu tenho um livro, pretendo ler, ele é muito elogiado, principalmente na fantasia histórica. Isso. Mas, enfim, eu ainda não li. Mas, por exemplo, o Game of Thrones, né, o Crônicas de Gelo e Fogo, é um livro que eu acho que assim, todo mundo que pretende escrever fantasia, que é fã do gênero, precisa conhecer. Então é uma grande influência, apesar de eu não conhecer ele quando eu estava escrevendo o Contos de Meida 1. Então foi depois, né? Então tipo assim, né? O cara é muito bom. Mas no meu caso foi Senhor dos Anéis, que é meio óbvio, Saga Fronteiras do Universo e a Saga Autor. E tem outros, né? Eu podia ficar aqui falando até o final dos tempos. Mas Senhor dos Anéis foi o que me fez gostar de fantasia, foi o que me fez gostar de escrever, foi o que me fez pensar, nossa, isso aqui é muito legal, sabe? Então ele tinha que estar aí. Fronteiras do Universo, não sei se vocês conhecem, mas é uma trilogia de fantasia fantástica. Mas muito bom mesmo. Talvez alguns conheçam pelo filme, esquece o filme é ruim. Lê o livro, porque é muito melhor. E foi daí que eu meio que gostei da temática de mundos paralelos, de realidades alternativas, que ajudou muito. E a Saga Autor já é uma obra que usa assim, um cenário fantástico, mais voltado para a cultura oriental, para o Japão meio fictício, se me lembra do Japão feudal, meio, sabe, o país lá tem certas semelhanças com o Japão feudal, e é muito interessante a forma com que a autora ela narra a história, mesclando capítulos em primeira e terceira pessoa. É um livro muito bom, são 3 livros, também uma trilogia sensacional que me inspirou bastante. Fala um pouco dos seus, depois ele fala dos dele. E aí a gente abre para pergunta. Bom, eu sou mais da época de Nárnia. Quando eu conheci Nárnia, eu falei, que livro é esse? Porque assim, Nárnia ele conta. Vocês sabem a história. Ele narra o mundo de um jeito que eu queria que tivesse no meu livro. E eu, caramba, velho, eu posso fazer alguma coisa no gênero. Assim, no primeiro livro que eu escrevi, eu não foquei muito na história do mundo, mas no segundo, que eu já estou escrevendo, eu já foquei nessa parte da criação do mundo, como foi que surgiu o mundo, porque não foi assim do nada. Quando explodiu o mundo, tá feito. Não, tem uma história toda por trás, tem por que ele surgiu, E Nárnia, quando eu li, assim, eu vi primeiro o filme, infelizmente. O filme é uma droga, assim, comparado aos livros, assim, é uma droga mesmo. Porque depois de muito tempo eu fui ler aquelas versões bem raras do Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro, de fato, na trilogia, e conta a história de como Nárnia foi criada. E eu fiquei maravilhado com aquilo, porque, assim, foram 90 páginas, foram as melhores 90 páginas que eu li na minha vida, assim, eu li em uma tarde e eu fiquei assim, o autor é bom. E depois, assim, depois disso eu comecei a ler e tal, mais fantasia, eu comecei a ler fantasia por causa das Crônicas de Nárnia. Só que aí depois eu deixei um pouco esse gênero de lado, fui lendo, assim, outros gêneros e tal. Aí, num belo dia eu acordei e falei assim, cara, eu preciso ler algo novo. Aí tá, foi na época que Guerra dos Tronos estava no auge e tal, tava todo mundo comentando, eu, beleza, eu vou ver como é esse livro. Cara, quando eu vi um livro desse tamanho assim, eu falei, cara... É um pouco maior do que o meu. Eu ia até trazer, mas não deu, não mexeu. Aí eu falei, cara, eu me desafiei. Se eu não conseguir ler esse livro, eu não vou mais ler nenhum. Aí, beleza, fui e li em um mês. Eu consegui ler o livro todo. Eu fiquei assim, cara, que livro é esse? Ainda mais com o final, pra quem já leu. Tanto o final do primeiro. Meu Deus, cara, que final é aquele? Eu não quis mais ler. Eu também, tipo, eu fiquei assim... Não, parece do Ned lá. Não, o final do terceiro livro é o pior. Assim, de todos, que eu já li todos. O final do terceiro livro é o terceiro é o melhor. É, o terceiro é o melhor.
E assim, depois desse eu conheci as Crônicas de Arthur. Eu já tinha lido outros livros assim, com a temática, só que esse foi um dos melhores, assim, porque ele tem uma carga histórica muito boa mesmo. Professores meus de história do cursinho citavam ele de tom que era bom, então, pô, tinha que ler. E eu fui li e me viciei no Bernard. Assim, eu tenho quase todos os livros dele, os livros aí são caros. Esse é um que eu vi me dá vergonha de falar pela noite. É porque tipo, ele tem a outra, que é a saga Arqueiro, né? Que tem a incrível. As Enforced é muito bom. Só que é caro, infelizmente. Essa é uma batalha que eu tenho contra É verdade. Eles têm. Esse livro ele tem uma das batalhas mais bem descritas que eu já li em toda a minha vida. Assim. Eu já li muito livro épico, então eu já li muita batalha, só que tem autores que eles não sabem, eles querem focar mais na coisa poética da batalha, tá? Cadê sangue, velho? Cadê a Tem aquela morte? descrição e a cabeça rolou, não sei o que. É bacana, eu gosto de ler isso, é legal. Quando Temos um pequeno psicopata aqui. Também. Tipo assim, as pessoas já perguntaram pra mim, cara, no seu livro tem romance? Não é tudo. Igual o da Roberta, eu acho que o foco é esse, né? Não, o foco não é romance. É como eu falei, pode até ter. Tem elementos de tem. humor, tem elementos de romance, tem elementos de aventura, mas o foco é épico. É a fantasia, os poderes, as batalhas, enfim, a conspiração. O que mais chama a atenção da pessoa é isso, porque se, por exemplo, pelo menos comigo, se eu ler um livro que foca totalmente no romance, que é tudo voltado para aquilo, eu não leio. Tem sempre gêneros, né? Tipo assim, fantasia, ela tem que ter essa diversidade, assim, eu acredito, pelo menos. Não precisa focar só numa coisa. Acho que é bem bacana quando o autor ele foca em várias coisas. Esses autores aqui, eles focam em várias coisas ao mesmo tempo e é muito bacana porque nenhum deles se perde, entendeu? Que isso é muito fácil de se perder numa história, ainda mais quando ele diz que escreve. Eu me perdi na minha própria história, foi triste. Eu fiquei imaginando como se perdeu na tua, né? Como tu voltou, na verdade, ela foi se perdeu. complicado. Tem um mapa. Tem que ter aquele esqueletinho, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Agora. Pois é, as minhas obras de referência, elas refletem muito na minha própria obra. Eu comecei a escrever, quando eu era moleque, tinha 14 anos, essa história aí, como eu comecei a inventar o roteiro dela e como ela seguia no final, muito pela minha referência do Harry Potter. Foi quando eu comecei a ler, foi o que me levou realmente para a literatura. Eu já fazia trabalhar assim, amadoramente, né, como com quadrinhos e também fazendo alguns games. Já mais na literatura mesmo foi o Harry Potter que me introduziu. E a parte fantástica que eu coloco no meu livro é justamente dele. É a parte que, por exemplo, como reflete na minha obra, que é um garoto que aparentemente não tinha nada, ele era de ninguém e descobriu ser alguém especial num outro mundo, que é o que acontece no meu livro. Que também tem muito no meu livro Dar Coisas, que é do Stephen King. O Stephen King, na verdade, eu gosto muito da literatura dele. Eu já li muitas obras dele, mas a coisa é o que mais me influenciou. As coisas daquele livro tem do palhaço, do Camisoalho, do Passinho, por causa dos predestinados. Porque predestinados no meu livro, que são no do Stephen King, são pessoas que eles vão voltar para enfrentar o palhaço. Eles lembram do que acontecia antes, dos medos que eles tinham e as coisas que eles tinham que enfrentar. E eu coloco um pouco disso no meu livro. No caso dos predestinados, que são as pessoas que têm dons especiais, eles também têm tiveram problemas no passado e eles têm um certo terror psicológico que eu gostei de colocar dentro do meu livro. Don Quixote. Don Quixote eu gosto muito mais na parte do jeito que eu trato, no caso, no meu hospital psiquiátrico que eu coloquei. Eu não coloco uma visão tão realística da coisa, eu coloco mais envolvendo o mundo. Que é como eu gostava de ver, no caso do Cavaleiro de Figura, que era do Don Quixote. Eu
Sim. que eu me inspirei para colocar também no meu livro. É por isso que realmente esses três mexem com como é a obra: terror, humor e fantasia. Bom, gente.